Eu acho interessante, recentemente eu estava conversando com um pastor que me influencia muito, é um homem de Deus querido demais, ele é lá de BH. E ele estava mostrando para mim a diferença da palavra em Lucas, eu não vou lembrar se é capítulo 1 ou capítulo 2, que fala que Jesus crescia, né? Primeiro Jesus, quando bebê, ele crescia na graça de Deus, etc. E depois, quando Jesus faz 12 anos, conta o episódio lá que ele se perde da mãe, aí termina de novo falando, e Jesus crescia. Só que no português ele usa o verbo crescer e crescer. Só que no grego ele usa duas palavras diferentes. Uma palavra era crescer como as plantas crescem, que é um crescimento natural, é um crescimento que você não faz nada, né? A planta não faz nada, ela tá parada lá, o sol bate e etc, ela cresce. E o segundo crescimento de Jesus, com outra palavra, eu não vou lembrar, acho que é procópito, alguma coisa assim. O segundo crescimento era crescer da mesma forma que uma espada é forjada. É crescer ao martelar, né, no Strong, quando você pega e você vê. E o que isso me remete? Isso remete ao que Paulo fala. Desenvolvam a salvação de vocês. E também fala que o evangelho é conquistado pelo esforço, né? Só que esforço não necessariamente é mérito. Porque depois ele termina. Porque ele efetua em vocês o querer e o realizar. Exato. Então. E aí ele estava me mostrando que o desenvolver a salvação, o crescer de forma natural e o crescer de forma martelar, que é o que Paulo fala, que a tristeza que vem de Deus produz em vocês. E também tem aquele versículo que ele fala que a tribulação produz esperança e etc. E vendo tudo isso, eu vejo que existe uma linha tênue, muito, muito, muito fácil de cair por um comodismo. De tipo assim, cara, Deus é soberano, então eu não preciso fazer nada, eu vou ficar quieto. Mas isso daí então, também não estaria fora da soberania dele, e de qualquer forma, um que está fazendo assim, ele está em desobediência com a palavra. E cabe a nós, como pastores, como líderes, como pessoas que cuidam de outras pessoas, né, a causar essa, porque eu vejo que a questão mais importante da soberania de Deus é a gente entender sobre espontaneidade. Que a gente acha que nós somos salvos pela nossa espontaneidade para com Deus. Pela nossa sinceridade. Isso. Só que nada é espontâneo na vida. Tudo é gerado. Gerado por alguém. Então, por exemplo, esse programa não foi espontâneo. Você não estava passando na rua e entrou aqui. Né? Foi gerado. Nasceu antes no pensamento de alguém que gerou algo. E eu gosto muito do que o Francis Schaeffer fala. Ele fala que nada que existe veio a existir de forma externa. Tudo veio do mundo interior, do Ex mundo... nihilo. Ex nihilo. Ex nihilo é do nada, né? Mas isso. Tudo vem de alguma origem. De um pensamento, né? E é o que Jesus fala, né? Que do interior do ser humano sai só maldade, né? E aonde eu quero chegar com isso é que é maravilhoso a gente entender como o evangelho é um paradoxo. Não é uma questão simples de entender. Então, aparentemente parece ser paradoxal, mas nós não podemos colocar Deus nessa equação. Porque acho Deus que é exato. Exatamente. Nós não conseguimos discernir. Sim. Dentro das nossas limitações, nós não conseguimos discernir essa verdade, mas Deus tem a sua verdade. Por exemplo, eu não te conheço. Eu chego e vejo aqui o seu Instagram e falo, nossa, deixa eu ver seu Instagram. Eu vou ver aqui. Você estava meio depressivo no que você falou aqui, hein? Daí você falou assim, não. Eu falei, lógico que tava, mano. Beleza, você falou não, mas eu tive a plena convicção que você tava e ninguém vai mudar isso. Só que depois eu vou ali conversar e eu vejo que sua esposa tá ali. Eu falo assim, ele tá bem. Olha o que ele falou aqui. A aparência dele, eu começo a olhar mediante meus sentidos e começo a ter uma impressão de que exatamente estou certo mesmo. Eu falei assim, eu só vou tirar a prova, agora eu vou perguntar para a mulher dele. Ele falou, mas ele não vai falar o que é. E aí? Eu falei assim, não, isso daí ele escreveu por causa disso, disso e disso. Quem tem chance de estar certo, eu ou ela? Ela. Por quê? Porque ela conhece mais. Porque ela conhece relacionamento, mas nós falamos de um Deus que nós não conhecemos. Sim. Nós estamos falando de um Deus onde
menos de 5% daqueles que professam a fé cristã, eu sugiro, isso daí é uma estatística, e eu acho que essa estatística foi otimista. Sim. Tá? Porque menos de 5% daqueles que se dizem cristãos... Leem a Bíblia, né? Leram a Bíblia. Não é ler. Ler, as pessoas interpretam que é ler um versículo. Uhum. Eu estou dizendo de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não que você é salvo por ler a Bíblia, você é salvo simplesmente pela fé. Mas a maneira como nós professaremos nossa fé e seremos guiados pela fé é justamente pela palavra de Deus, que é o próprio Espírito. Mas nós temos sido guiados hoje de maneira completamente antagônicas, que se assemelham a práticas pagãs. Sim. Então, como que a gente vai falar disso? A gente vai falar com pastores que não leram a Bíblia uma vez, de Gênesis e Apocalipse. Loucura. Então, e tem pessoas que param para escutar. Sim. E essas pessoas... E nós sabemos que Deus emitirá seu juízo por intermédio de falsos pastores. E aí? A gente vai continuar se curvando diante disso? De um evangelho sincrético, de um evangelho onde nós temos atribuídos práticas comerciais, pagãs até, para que... promulgar Cristo. Sim. Então, é uma linha muito tênue mesmo. Mas não existe paradoxo. Sim, sim, É uma verdade. Ela é uma verdade exata. Ainda que eu não saiba, a verdade está ali. Sim. Então, não, tem pontos de divergência. Não tem problema em ter pontos de divergência. Eu tenho divergência comigo mesmo? Sim. Quem dirá com algo? Perfeito. Perfeito. Então, eu não me conformo. Meu coração não é perfeito. Eu não tenho inclinação intelectual para poder discernir. Sim. Mas não é por isso que daí eu posso afirmar que é um paradoxo. Eu Sim. afirmo simplesmente que é uma verdade que eu ainda não conheço. Sim, tem um versículo que Paulo fala que para mim é uma das promessas mais absurdas da Bíblia. Que ele fala assim, que nós conheceremos como somos conhecidos. Para mim isso é loucura. Como que eu vou conhecer como sou conhecido um Deus eterno? Ou seja, na glorificação, quando o meu corpo for glorificado, a minha mente vai ser glorificada, o meu intelecto vai ser glorificado. E então, é o que Paulo fala, hoje nós vemos como sombras, né? E como através de um espelho sujo. Então, eu olho para essa promessa, cara, eu vou conhecer Deus da mesma forma como Deus me conhece. E Deus me conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe quantas vezes eu pisquei durante minha vida inteira. Ele sabe os detalhes mais pífios e os detalhes mais complexos da minha vida. E a Bíblia fala que eu vou conhecer um ser infinito da mesma forma que Deus me conhece. Então isso me traz uma esperança para descansar aonde o meu intelecto não alcança, né? E uma coisa que meu pai ele sempre me ensinou, quando eu era pequeno eu sempre fazia algumas perguntas, eu sempre fui questionador também, e eu teve duas perguntas que eu fiz que me marcaram. A primeira pergunta foi para minha mãe. Eu falei assim: mãe, quando que eu me torno responsável pelos meus erros? Porque eu era criancinha, eu tinha uns 6 anos, né? E sempre esse negócio de criancinha, ele é criança, ele é criança. Eu lembro que eu tava voltando da escolinha, eu falei assim: mamãe, quando que eu me torno responsável e consciente dos meus erros? Aí ela me respondeu com uma frase: quando você faz essa pergunta, né? Que você acorda e fala assim: meu Deus, eu tenho uma responsabilidade aqui. Então, enquanto você não faz essa pergunta, você não sabe da responsabilidade que você tem. E a outra pergunta que eu fiz pro meu pai era sobre a eternidade. Eu tava tentando entender de onde Deus saiu. Sabe esse negócio que todo ateu fala? Não, mas quem criou Deus? Sabe essa pergunta? Sim. Por mais burra eu que sei, eu fiz essa pergunta. Pois é. E depois você aprende que essa pergunta nem sentido faz, né? Em nenhuma esfera da... Exatamente. E aí eu lembro que eu fiz essa pergunta, aí meu pai falou assim: filho, você tá tentando entender Deus com a cabeça de homem. E você nunca vai conseguir entender Deus com a cabeça de homem hoje. Deus é muito maior do que você pode compreender. É a mesma coisa de tentar imaginar uma cor nova. Não tem como. A gente só consegue conhecer aquilo que nós usamos como base. Então eu vou te explicar algo, eu vou te usar algo que você já conhece para eu te explicar isso. Como que eu vou explicar um Deus que é infinito? Sabe? E quando eu falo paradoxal, é justamente nesse sentido de que para nós é impossível querer entender 100% de Deus até a gente receber o corpo, o intelecto que Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? Que vamos ter um corpo glorificado.